João Gabriele é médico cirurgião plástico. É membro com qualificações de especialista e titular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também membro efetivo da Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Se você quer participar do programa, sugerir, perguntar, elogiar, criticar, enviar sua mensagem, você pode acessar todas essas mídias sociais que você está vendo passando agora na sua tela. Isso é muito importante porque o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o médico, cirurgião plástico, Dr. João Gabriele. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. Obrigado, Denis. Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade da gente poder explicar um pouco sobre a calvície e o tratamento dela, né? O implante capilar, que é o tratamento cirúrgico da calvície. Nosso tema, então, como o doutor falou, é implante capilar. Você vai assistir a nossa matéria agora e daqui a pouquinho a gente volta com o doutor para falar mais sobre esse assunto. Pode rodar. Para algumas pessoas vaidosas, acompanhar pelo espelho o desaparecimento de seus cabelos pode ser uma experiência terrível. Apesar dos cabelos servirem para proteger a nossa cabeça do frio excessivo, dos raios solares, os fios que emolduram o nosso rosto adquiriram um papel fundamental no status de beleza. E essa valorização vem impulsionando a ciência a trabalhar a favor da estética. Você acha que o seu cabelo está caindo com o passar do tempo? Sim. Não. Sim. Sim. Não. Eu acho que eu tô ficando calvo. Sim, naturalmente, com a idade, né, ele tende a cair mais. Está caindo, ainda mais porque eu fiz uma cirurgia bariátrica e aí, por conta da deficiência de vitaminas, né, ele tem caído bastante. Caso você ficasse calva, como você lidaria com isso? Péssimo, de forma péssima. Para mulher, então, terrível. Acho que eu rasparia o cabelo. Aproveitaria e já rasparia. Eu não sei como seria se os meus cabelos caíssem e eu ficasse careca, mas se fosse algo que me incomodasse, sim, não vejo problemas. Ficaria de boa. Olha, eu nunca pensei, mas acho que aí eu usaria acho que uma peruca, alguma coisa assim, ou lenços, que está usando tanto. Acho que só vivenciando mesmo para saber o que eu faria. Você optaria por fazer o implante capilar? Não, acho que não. Não. Também não sei se resolveria também. Eu tentaria fazer um implante, ainda mais porque para a mulher é muito complicado, né? Ficar sem os cabelos, né? Olha, até faria se eu conhecesse bem o trabalho de quem está oferecendo, a garantia de que isso daria resultado, aí pensaria nisso com mais carinho. Não sei, viu? Tem que pensar um pouco. Sim, faria sim, sem problema algum. Se eu tivesse condição financeira, eu não sei como que é o preço acessível atualmente, mas eu faria. Doutor, a calvície, né, a queda de cabelo, sempre preocupou, principalmente, né, a vaidade do ser humano, a estética, né? Sempre se preocupou muito em como resolver a origem do problema, né? Como é que será que eu combato? Será que eu consigo prevenir? Então, vamos começar pelo começo, né? Quais as origens da queda de cabelo? Bom, Denis, primeira coisa é a gente separar o que é queda de cabelo e o que é calvície. Queda de cabelo é um processo natural que todos nós temos, que nós perdemos cabelos todos os dias, cerca de 100 fios mais ou menos. 100 fios por dia? 100 fios por dia. E esse cabelo cai e ele naturalmente é reposto, tá? A calvície já acontece quando essa queda não é substituída. Você perde o cabelo e ele não vai sendo substituído de acordo. Existem várias causas de calvície, né? A gente tem inúmeras situações. Por exemplo, o estresse, carências vitamínicas, principalmente por desnutrição, algum problema alimentar, questões hormonais, principalmente na mulher, hormônios tiroidianos, enfim, mas a causa mais comum de calvície é a calvície androgenética. Androgenética, o que significa? Androgenética significa que andro, homem, genética, uma herança genética. Então, é uma característica genética que, quando entra em contato com o hormônio masculino, a pessoa passa a desenvolver a calvície. Mas ela atinge homens e mulheres, porque o hormônio masculino é maior no homem, mas a mulher também tem. Então, principalmente na adolescência, que aumenta o hormônio masculino,
o indivíduo começa a desenvolver a calvície, porque a testosterona, que é o hormônio masculino, ela vai se ligar através de uma enzima, ela vai se converter, vai se ligar no bulbo, lá na raiz do cabelo, e vai funcionar como se fosse uma antivitamina. Vai começar a enfraquecer esse cabelo. E o calvo, o que vai acontecendo? O cabelo dele vai ficando mais fino, mais fraco, vai durando menos, o tempo de duração do cabelo, o ciclo do cabelo vai ficando menor. Então esse cabelo não vai sendo reposto adequadamente. E aí a pessoa passa a ter calvície. Isso acomete tanto os homens como as mulheres, mas no número muito maior nos homens. É isso, a minha pergunta era exatamente essa. Existe alguma explicação médica, além do caso da testosterona, por que a calvície atinge mais os homens do que as mulheres? Bom, situações de estresse, por exemplo, atinge ambos os sexos, mas nós observamos que a mulher acaba sendo muito mais a vítima da calvície por conta do estresse ou questões hormonais. O homem não, o homem predominantemente é a questão realmente hormonal, que é muito fisiológica, muito clara. O hormônio se liga e o cabelo começa a enfraquecer, e aí vão aparecendo as entradas ou a coroa vai ficando mais rala. Então, e esse processo que ele é progressivo, enquanto está a exposição hormonal, e no homem durante a vida toda, ele vai desenvolvendo e vai aumentando essa calvície. E é aí que entram alguns medicamentos, por exemplo, a finasterida, que é um medicamento que vai interferir nessa reação do hormônio, nessa ligação do hormônio com o bulbo capilar e causar enfraquecimento. Inclusive, me parece, me corrija se eu estiver enganado, eu sou leigo no assunto, mas parece que esse remédio, a origem dele, o estudo, foi feito para tratamento do câncer de próstata. É isso mesmo? Exatamente. A finasterida ele foi descoberto, como vários outros medicamentos, que é descoberto por acaso, em pacientes que tratavam câncer de próstata, a utilização da finasterida, notaram que esses pacientes melhoraram o volume de cabelo, o cabelo parou de cair, e aí observaram que esse remédio poderia ser utilizado. Claro que a dose é diferente, a dose para o tratamento do câncer de próstata é uma, a dose para tratamento da calvície é outra, mas a origem, sim, da medicação, da finasterida, que é o medicamento, vamos dizer assim, mais eficaz para o tratamento da calvície, foi dessa forma que ele surgiu, assim como várias descobertas na medicina. É lógico, a pessoa sempre deve consultar um médico, um especialista, antes de tomar qualquer medicamento. Mas eu soube de alguns casos que a pessoa começou a se automedicar com a finasterida, sem critério nenhum, porque achava que o cabelo ia crescer. Isso daí é perigoso, né? Hoje, principalmente com a questão das mídias sociais e a informação que está ao alcance de todos, principalmente na internet, muitas vezes a pessoa busca lá, acha uma fórmula e começa a tomar, e isso, claro que não é nem um pouco recomendável, até porque esse remédio tem que ser feito com acompanhamento médico, para ver principalmente função hepática, se a função do fígado está adequada, para que esse paciente possa continuar tomando ou possa tomar sem problema nenhum. E aquelas fórmulas mágicas, né, entre aspas, o pessoal fala, olha, tem um shampoo que você vai fazer com tal coisa, você vai misturar tal erva no teu shampoo, ou tal legume, vai fazer um suco e vai passar na cabeça. Isso daí tem algum efeito prático, tecnicamente provado? Não, na verdade, assim, o único medicamento de uso tópico que tem efeito comprovado é o minoxidil, que é um medicamento que ele melhora a oxigenação, a circulação do couro cabeludo e, consequentemente, diminui a queda. Esse realmente tem comprovação científica. O resto, a gente acaba entrando nessa questão mesmo do folclore e uma coisa mais cultural, de fórmulas e misturas que as pessoas usam, mas muitas delas até acabam sendo prejudiciais. Então, claro que sempre para iniciar um tratamento é fundamental procurar um médico, um cirurgião plástico ou um dermatologista que trate da questão da queda de cabelo. Aquele caso, olha, o meu avô foi careca, meu pai é careca. Eu estou fadado a ser careca também, calvo? De forma alguma. Na verdade, a queda de cabelo ela é uma herança genética, mas ela é uma característica, assim como cor do olho, tamanho do nariz. Então, tem pessoas que vão desenvolver muito parecido com o que teve o pai ou o avô e outras não. E hoje, apesar de existir essa questão genética, existem formas de retardar ou pelo menos atrasar a questão genética, que é o tratamento clínico. Mas, claro, quando o tratamento clínico não está surtindo efeito ou já temos uma calvície instalada, aí está indicado o tratamento cirúrgico, que aí sim é o implante capilar. Que, na verdade, o termo implante capilar não é tão adequado, mas ele acabou... pelo uso acabou ficando, o termo certo seria transplante capilar.
E se for mais longe ainda, a gente poderia falar microtransplante capilar, porque você pega o fio e fio a fio você implanta no couro cabeludo na área calva. Eu tenho mais algumas perguntas aqui também dos nossos telespectadores, mas uma dúvida que eu tenho. Por que a calvície, principalmente no homem, ela ocorre sempre, inicialmente, nessa região aqui? Ela não começa do lado, nem muito na frente, ela começa nessa região aqui. Por que essa região é mais sensível? Tá. Você tocou num ponto importante que é a chave da cirurgia do implante capilar. Porque quando a gente analisa toda a área do cabelo de um indivíduo, a gente nota que na questão embriológica, o que é isso? Na formação, no desenvolvimento lá no feto, a área do cabelo da região posterior e lateral, ela é embriologicamente diferente do cabelo dessa região e daqui, principalmente da coroa, tá? Então ela é embriologicamente diferente, ou seja, na formação, no desenvolvimento, ela é tão diferente daqui como é da barba, por exemplo. Então essa área, a área posterior e lateral, a diferença básica é o quê? Que ela tem uma maior densidade, um maior volume de cabelo, tanto é que quando você corta o cabelo, você acha que corta mais aqui para não crescer tão rápido, Exato. mas não é crescer mais rápido, na verdade é porque tem mais cabelo, então ele enche mais rápido, então por isso que você tem mais cabelo nessa região, aqui posterior. Então tem uma densidade muito maior que a região da frente e da coroa, que é onde tem a menor densidade. Mas a maior mudança, a maior diferença, desculpe, é que nesse cabelo dessa região, ele tem um receptor para o hormônio masculino, que é onde vai atuar o processo de calvície. Porque começa a ter ação hormonal a partir da adolescência, basicamente, mas pode se manifestar mais cedo ou mais tarde. Mas uma vez que esse hormônio entra em contato com o bulbo capilar, ele vai enfraquecendo e essa área acaba sendo uma das primeiras a ser acometida. É que sempre foi uma curiosidade, a calvície sempre começa por ali, né? Às Sim, vezes ela sim. se alastra Aham. um pouco mais, mas o início é sempre lá, né? A coroa e as entradas são as áreas mais acometidas no homem. Na mulher um pouco diferente, é uma área mais homogênea de toda a região superior, mas no homem as áreas mais acometidas são sem dúvida a região da coroa, principalmente, e a entrada, que às vezes a entrada ainda demora um pouquinho mais, porque ainda disfarça um pouquinho, é mais fácil disfarçar. Agora, a coroa, por ser menos densa, por ter o redemoinho que não disfarça muito bem, ela acaba aparecendo mais cedo mesmo. Nós temos algumas perguntas aqui do telespectador, uma o senhor já mais ou menos entrou, mas como é realizado o implante capilar, quais as técnicas que são utilizadas e como ele funciona? Bom, o implante capilar ele é uma técnica cirúrgica onde você vai tirar cabelos de uma área onde você tem cabelos, tem volume suficiente e vai transplantar para uma área onde está calva, uma área que está iniciando um processo de calvície. Geralmente, como eu disse, é da região lateral e posterior, mas muitas vezes pode ser retirado de outras áreas, como por exemplo a barba ou mesmo pelos corporais. Sim, são diferentes, eles têm um tempo de crescimento diferente, mas podem ser utilizados em alguns casos. Claro que sempre a primeira opção é utilizar o próprio cabelo, até porque é o mais semelhante do cabelo da área calva. Esse cabelo é retirado dessa região e é implantado então na área calva, como você disse, a coroa ou mesmo as entradas. Bom, para retirar esse cabelo existem duas formas. Uma é a chamada FUT, tá? Que é uma abreviação de uma sigla americana, e a FUE, que é também uma sigla americana, onde você vai retirar o bulbo capilar. Qual que é a diferença dessas técnicas? O FUT, que na verdade é Follicular Unit Transplantation, que significa o transplante de unidades foliculares, você faz o corte, a faixa, você tira uma faixa de couro cabeludo. Essa é a FUT. Você vai tirar uma faixa, esse cabelo todo a área doadora, ou seja, a área onde a gente retirou é fechada, suturada de uma forma simples. Esse cabelo vai ser preparado por uma equipe onde, através de microscópios, uma ampliação, a gente vai chegar na menor porção do cabelo, que é a unidade folicular. É um cabelo? Não, não é necessariamente um cabelo. Às vezes, se você olhar, você vai ver que o cabelo nasce de 1, de 2, até de 3 fios de cabelos juntos. Isso não tem nada a ver com aqueles antigos tufos, que foi quando começou a cirurgia do implante capilar, onde levavam tufos de cabelo que ali tinha 20, 30 tufinhos e ficava aquele aspecto, cabelo de boneca. A parte estética era muito que é uma ruim, coisa totalmente do passado, isso não acontece mais. O cabelo é chegado nessa menor porção, que é 1, 2 ou 3 fios. E aí esse cabelo é implantado. Essa é a forma chamada FUT. A outra técnica é chamada FUE,
que é Follicular Unit Extraction. Você, através de um aparelho, que ele se parece muito com uma lapiseira 07, mais ou menos. Ele é uma ponta semelhante a uma lapiseira 07, mais ou menos a mesma dimensão, que você vai vestir cada fio de cabelo e você retira um por um. Então, você tira um por um e vai implantando. As vantagens e desvantagens dessas duas técnicas, que são as técnicas mais importantes. A FUT, que é a faixa, o corte, a gente consegue tirar uma grande quantidade de cabelo de uma única vez. Porém, acaba resultando uma cicatriz linear, que fica muito discreta e o cabelo... Pois o cabelo vai nascendo vai cobrir. Praticamente some. A outra técnica, a vantagem é que você não faz o corte, mas você faz microfuros em todo o couro cabeludo. Só que a diferença básica é que na FUE, que é a caneta, esse aparelhinho, você tira uma quantidade menor. Na FUT você tira uma quantidade bem maior. Então, isso aí cabe avaliar o caso para ver qual que é a melhor indicação. E em muitos casos, quando existe uma calvície mais avançada, até indica-se a associação dessas duas técnicas, que é a chamada técnica combinada, onde faz o corte e retira através da caneta. Doutor, uma curiosidade. Eu entrevistei um colega seu a respeito de cirurgia plástica um tempo atrás e me espantou como isso foi difundido no Brasil, né? Como as pessoas têm mais acesso a isso, em razão principalmente do preço, né? Que até alguns anos atrás a cirurgia plástica era praticamente proibitiva, só fazia quem tinha muito recurso financeiro. O implante também começou assim. Hoje ele está mais popularizado? Bom, eu acho que essa popularização da cirurgia plástica, acho que ela deveu-se principalmente, acho que a gente não pode deixar de citar, sempre que a gente vai falar de cirurgia plástica, ao professor Ivo Pitangui. Na verdade, ele divulgou a técnica de cirurgia plástica mundo afora e lá no Rio de Janeiro ele pôde fazer um serviço onde ele atendia pessoas carentes e a elite. Ele podia oferecer a cirurgia plástica para todos, sendo que fazia-se cirurgias reparadoras, cirurgias estéticas em ambos. E ele, desde o conforto da sua clínica até a Santa Casa, que era o local onde eram feitas as cirurgias pelos residentes, você oferecia tratamento a toda a população. E aí ele, com essa mensagem humanista dele, ele passou a mostrar que a cirurgia plástica não era uma exclusividade de uma elite e que só realmente uma casta que podia realizar. Então, claro, houve facilitação dos procedimentos, não só do ponto de vista de preço, mas também de segurança. Hoje, muitas vezes, você tem uma estrutura hospitalar que o paciente não precisa ficar muito tempo internado, o que torna, muitas vezes, o procedimento de cirurgia plástica, de um modo geral, bem menos dispendioso para o paciente, porque ele não vai ficar muito tempo internado, nada disso. E também porque, claro, tornou-se mais acessível para a população. E a cirurgia da calvície também seguiu o mesmo fluxo, onde tornou-se mais acessível a grande parte da população, para que, lógico, todos possam ter acesso e não fique realmente sendo um procedimento exclusivo de um grupo seleto. Doutor, qual o sinal de alerta para a pessoa que pretende fazer um implante? Já tentou várias coisas, o cabelo continua caindo, não nasceu, etc., não quer ficar calvo. Qual o sinal de alerta? Qual é o momento exato para a pessoa tomar providência? Falar, bom, agora realmente eu preciso procurar um profissional, eu vou fazer um implante. Quando a pessoa nota que isso acontece? Bom, o que acontece é assim, muitos jovens, e tem essa história que você me perguntou há pouco, que é a questão do pai e o avô são calvos. Esses pacientes, muitas vezes, o primeiro sinal, acha que está caindo o cabelo, como eu disse, a gente tem um volume muito grande de cabelos que caem todos os dias, mas ele começa a notar uma entrada ou está achando que está tendo cabelo ali no travesseiro e já fica desesperado e vai procurar um tratamento sem nem ter ainda uma calvície instalada, mas ele tem um antecedente do pai, do avô e ele não quer ficar calvo. Bom, isso não é o caminho correto. Na verdade, o indivíduo, uma vez que ele nota que ele está apresentando alguma queda de cabelo, está iniciando um processo de calvície, tem um antecedente familiar, primeira coisa é o tratamento clínico. Claro, ele vai primeiro consultar o médico, o dermatologista ou cirurgião plástico e ver da melhor forma para conduzir essa questão da queda do cabelo, se é realmente só uma queda de cabelo ou se ele está desenvolvendo uma calvície. Uma vez que ele
tentou o tratamento clínico e não viu nenhum efeito, e o tratamento clínico não significa que ele vai ter que tomar remédio todos os dias, que seria o caso da finasterida. Muitas vezes ele pode fazer algum tratamento tópico, como minoxidil, alguns shampoos ou alguns suplementos. Quando você fala minoxidil, esse é o termo técnico, mas o popular qual é? O minoxidil, na verdade, ele é utilizado muito em fórmula e ele também é um composto que está dentro de alguns shampoos que são preparados. Esse é o nome, vamos dizer assim, genérico e acho que não cabe a gente falar especificamente de uma marca, mas o minoxidil é o sal, que é utilizado sempre que a pessoa vai buscar. Então é bom a pessoa, quando for comprar o shampoo, ver se tem esse ingrediente, minoxidil. Sim, alguns têm uma fórmula que a gente chama minoxidil-like. O que é isso? Ele não é exatamente minoxidil, mas é semelhante. Tá? E aí, nesses casos, ele já tem esse shampoo que vai melhorar, mas o nome especificamente, o nome comercial, tem vários casos e cada um é indicado para um tipo de calvície. O senhor falou a respeito da barba. Tem casos de implante que a pessoa faz para ter a barba cheia, completa, ou não é usual? Olha, o implante da barba é uma coisa até relativamente recente e aumentou muito nos últimos anos. Foi dentro da cirurgia da calvície, foi o que mais aumentou, foi o implante da barba. A cirurgia da calvície, ela aumentou muito nos últimos 20 anos, em relação, porque passou-se a ter o processo que eu disse, onde você vai chegar no menor porção do cabelo, então você proporciona resultados naturais, as cirurgias se tornaram mais simples, mais ambulatoriais, ou seja, o paciente não precisa ficar internado. Então a cirurgia da calvície aumentou muito, a calvície de um modo geral. Porém, um segmento que aumentou mais ainda foi o tratamento da barba. Se a gente olhar historicamente, a barba sempre foi um símbolo muito importante para o homem, mas isso variou durante épocas. Por exemplo, se você observar no início do século XX, o bigode era uma característica muito comum do homem. Depois da Segunda Guerra, o estilo militar passou a ter a cara totalmente limpa. Aí, nos anos 60, Elvis, a costeleta. Costeleta, exato. Depois veio os cabelos longos e barbas longas dos anos 70, houve uma evolução em tudo isso. E nos últimos anos, uma influência cultural muito grande fez com que a barba passasse a ser uma realidade entre os homens e deixar a barba, que vai desde a barba por fazer até a barba estilo lenhador, que é a barba cheia. Só que nem todo mundo tem barba volumosa. Então, muitos pacientes procuram, através do implante capilar, poder ter uma barba mais volumosa ou mesmo preencher algumas falhas, que na verdade a principal indicação do implante capilar é a barba falhada, é fazer algum preenchimento em alguns pontos específicos. Esse acaba sendo a principal indicação do implante da barba. E a vantagem é que quando é nesses casos, principalmente da barba falhada, você pode tirar da própria barba de alguma região e implantar nas áreas que não tem. Mas também pode usar o processo inverso, que é pegar o cabelo e aí implantar na barba. Na barba, na grande maioria dos casos, a técnica é a FUE, que é aquela da caneta, até porque você vai fazer uma área mais localizada. Tá? Então, em alguns casos, a faixa, mas em muitos casos a FUE, que é a da caneta. E o procedimento pós-cirúrgico? Porque muita gente reclamava lá atrás, nos primeiros, olha, não sei quanto tempo você não pode sair na rua, você não pode tomar sol, você não pode lavar a cabeça, isso daqui vai ficar dolorido, é uma região muito sensível. Houve uma evolução nisso, doutor? Olha, muito, né? Assim, acho que uma evolução da técnica em si. Então, o paciente hoje, primeiro que a cirurgia, na maioria dos casos, ela é ambulatorial. O que é isso? Ele interna de manhã, faz a cirurgia, no final do dia ele come alguma coisa, está bem e tal, vai embora para casa, tá? Dependendo da extensão e dependendo da indicação do cirurgião, ele vai com um curativo para casa ou muitas vezes vai até sem curativo, tá? Ele faz a cirurgia e vai sem curativo. O pós-operatório é esperado, lógico, o paciente ter algum edema, algum inchaço. O rosto, os olhos ficarem um pouquinho inchados, principalmente nos primeiros dias. Por isso que os pacientes preferem fazer as quintas, sextas, sábados, por causa do fim de semana. Esse inchaço varia muito, mas ele acaba sendo um inchaço que em torno de 3 a 4 dias. Não existe uma limitação física, como por exemplo uma cirurgia plástica de abdômen, ou uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, onde existe uma limitação física, o paciente tem que ficar um pouco restrito, ele não pode se movimentar tanto, então não existe isso. Mas existe sim uma limitação social.
Porque o paciente pode ficar com o rosto mais inchado, muitas vezes tem que... Hoje o corte raspado do lado é um corte bem aceito, então muitas vezes isso não é um problema, mas geralmente tem que cortar o cabelo um pouco mais baixo nas laterais, ou mesmo raspado, mas existe basicamente uma limitação social, que é nesses primeiros dias. A gente fala que é mais ou menos um tempo aí de pelo menos uma semana, para o paciente ficar um pouco mais reservado. Mas ele não precisa de um afastamento, ou seja, não é uma coisa que requer um afastamento. Claro que ele não pode logo em seguida tomar sol excessivo, piscina, praia, sauna, tem que ter alguns cuidados. Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao telespectador, algo que eu não perguntei, fique à vontade. Olha, eu acho que a cirurgia do implante capilar, ela é hoje uma realidade. Eu acho que hoje o homem tem essa opção, né? Ele pode procurar, porque não é todo mundo que se incomoda com a calvície. Tem pessoas que vivem muito bem, raspam o cabelo ou deixam as entradas, não é todo mundo que se incomoda. Mas quem se incomoda, existe hoje a possibilidade de tratamento, e os tratamentos não são mais aqueles que se tinha antigamente, que deixavam aquele aspecto artificial. Hoje as pessoas estão bem operadas, estão aí, as pessoas nem notam que fizeram o implante. Boa noite. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.